Coríntios, capítulo 12, e vamos a ler 1 de Coríntios, capítulo 12, vai estar sendo gravado este estúdio. 1 de Coríntios, capítulo 12, e vamos a ler del versículo 1 hasta el versículo 11. 1 de Coríntios, capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 11, e diz assim a palavra de Deus. Um momento. Espera, um quaderno que vem cá. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui Pablo está escrevendo a la igreja de los Coríntios, de la ciudad de Corinto. Nós já estudamos sobre la igreja de Corinto, e Pablo está escrevendo a respeito de los dones espirituales para esta igreja, e obviamente, se está na palavra de Deus, é para nós outros, porque também nós outros somos a igreja do Senhor Jesucristo. Diz assim a palavra de Deus, 1 de Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Não quero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que quando erais gentiles, se os extraviava, llevando-os como se os llevava a los ídolos mudos. Portanto, os hago saber que nadie que hable por el Espírito de Deus llama anátema a Jesús. E nadie puede llamar a Jesús Senhor, sino por el Espírito Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabedoria, a outro, palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro, fé, por el mesmo Espírito, e a outro, dones de sanidades, por el mesmo Espírito, a outro, el hacer milagros, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, diversos gêneros de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Pero todas estas coisas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amém? Hermanos, nós outros estamos começando esse estudo de hoje, que se chama Los Dones Espirituales, Los Dones del Espírito Santo, Los Dones Espirituales. Acabamos de ler 1 de Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 e o versículo 11. Hoje, nós outros vamos estar dando a introdução sobre este assunto. Nós outros não vamos estar entrando todavia em cada um de los dones, porque é muito importante que tenhamos uma boa base para que você entenda bem a respeito de los dones espirituales. Quando se trata de aprender a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos que ter uma boa base. Por isso, por exemplo, muitas vezes, quando eu vou começar a ler um livro da Bíblia, não é todas as vezes, mas muitas vezes me gusta ler a introdução deste livro. Agarro na Bíblia de estudo e eu estudo sobre a introdução, de lo que se trata o livro, qual é o tema do livro, quando foi escrito este livro, quem lo escreveu, quais são as características especiais deste livro, o transfondo histórico e assim vai. Então, por isso que nós outros, desta forma, podemos entender melhor a palavra de Deus. Da mesma forma, nós outros estamos começando hoje um estudo bíblico sobre os dones espirituais, e é importante que tenhamos uma boa base para, então, quando entremos em cada um de los 9 dones espirituais, nós outros podamos entender melhor. Amém? Então, los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo a la iglesia y son útiles para la edificación espiritual y el desarrollo de la iglesia. Entonces, los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo y es para la iglesia. Quando eu me refiro a igreja, me estou referindo a todos os que são salvos. Não estou falando solamente a uma igreja, solamente a igreja Amistad ou alguma outra igreja. Estamos falando da igreja em geral, a igreja do Senhor Jesucristo. E os dones são úteis para a edificação espiritual da igreja e para o desenvolvimento da igreja. O que quer dizer dom? O que quer dizer dom? Dom é uma palavra grega chamada carisma.
carisma. Não sei se você já escutou essa palavra, uma pessoa tem um carisma com a gente, verdade? A pessoa é carismática. Pero en este estudio, en este sentido, carisma quer dizer dom ou quer dizer um regalo, algo que é regalado. Carisma quer dizer dom, regalo, favor, graça. Amém? Então, quando falamos de um dom, é um regalo, é uma graça, é um favor. Então, os dones espirituais não podem ser comprados. Uno não pode comprar os dones espirituais. Houve uma história na Bíblia que um homem viu os servos de Deus fazendo maravilhas em nome de Jesus e, obviamente, através do Espírito Santo. E este homem quis comprar o regalo, o dom. E não se pode fazer isso, não é possível. Então, o dom é algo que Deus dá, que o Espírito Santo regala, dá uma graça, dá um favor. Outra coisa também, os creyentes podem ter mais de um dom e não solamente um dom. Amém? Por isso que a Bíblia diz, você que está com sua Bíblia aberta no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, se você vai até o versículo 31, que é o último versículo deste capítulo, diz assim: procurad, pues, los dones mejores. E vamos a ler solamente esta primeira parte do versículo. Procurad, pues, los dones mejores. Então, uno pode ter um dom, pero pode ter mais que um dom. Pero os dones são para todos aqueles que buscam e que anhelam ter os dones espirituais. Agora eu quero dar uma palavra de precaução, uma palavra de cuidado com relação aos dones espirituais. Não é bíblico nem prudente suponer que porque alguém exerce um dom aparentemente espetacular, como por exemplo o dom de sanidade ou o dom de profecia, esta pessoa é mais espiritual que outra pessoa que tem dones menos espetaculares. Então, nós não podemos suponer que uma pessoa que tem o dom de sanidade, que chama muito a atenção, verdade? Alguém que tem o dom de sanidade, imagina você ver uma pessoa que é corra, que não camina, e Deus usa um servo de Deus e agarra essa pessoa e lo levanta, essa pessoa começa a caminhar, ou alguém que estava doente, estava enfermo e é sanado. Nós não podemos suponer que esta pessoa seja mais espiritual que uma pessoa que tenha outro dom que não seja tão assim espetacular. Outro dom, por exemplo, de profecia, porque a profecia, depois nós vamos estudar melhor, não hoje, pela profecia uno está falando em nome de Deus, ou Deus está falando através desta pessoa, e uno diz, uau, que pessoa espiritual. Pode ser que a pessoa seja espiritual, mas não quer dizer que esta pessoa é mais espiritual que outra pessoa, por exemplo, que tem o dom de palavra de sabedoria, de palavra de ciência, que tem outros dones. Então, os dones é muito importante, é dado por Deus, mas escute isto, ter um dom não significa que Deus aprova todo que uma pessoa hace ou ensina. Vou repetir isto. Ter um dom não quer dizer que Deus aprova todo o que a pessoa hace ou ensina. Os dones espirituais não devem confundir-se com o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito tem uma relação mais direta com o caráter cristiano e o crescimento espiritual. Claro que devemos buscar os dones, podemos, pois, honrar uma pessoa que tenha um dom espiritual, devemos anhelar ter também nós outros os dones espirituais, pero isso não significa que uma pessoa que tenha um dom espiritual, que Deus sempre está aprobando o que essa pessoa hace ou o que essa pessoa ensina. Está bem? Eu vou dar um exemplo um pouquinho personal. Uma vez estava uma pessoa na igreja e ao final do serviço eu pedi que ele orara por mim e por minha esposa. E durante a oração, esta pessoa começou a profetizar para minha esposa, pero o único problema era que a profecia não era verdade, não tinha nada a ver. E dentro de mim eu sabia que não era. E ele falou isso e ele esse outro. Para ser mais específico, esta pessoa pensava, e eu digo pensava porque me imagino que falou de si mesmo,
que minha esposa pues tinha ganas de voltar para seu país. E pues conosco minha esposa, eu durmo com minha esposa, nós outros conversamos muito e eu ia saber se isso fora certo ou não. Então, dentro de mim eu sabia, esse irmão tratou de imaginar algo e não foi. Recebemos a oração, terminou, não comentei nada com ele, mas minha esposa depois foi falar comigo, amor, eu não tenho ganas de voltar para meu país. E eu disse, eu sei, amor, não te preocupes. Então, o que quer dizer? Quer dizer agora que toda a profecia que esta pessoa dá é falsa? Não, não. Porque a Bíblia diz que devemos juzgar, e já estou entrando um pouquinho em profecia, pero esse é um exemplo que eu estou dando. Devemos a juzgar as profecias, não devemos juzgar os profetas. Por quê? Uma pessoa que é profeta, lo correto seria que sempre hablara de la palavra de parte de Deus. Pero a vezes não. A vezes quizás esta pessoa se sienta como um pouco forçada, ai, pediram que eu orara e eu sempre profetizo, mas eu não tenho nada que profetizar, de repente a pessoa, não sei, por X razões, não quer dizer que porque esta pessoa um dia deu uma profecia que não era correta, eu não posso dizer que todas as vezes que esta pessoa deu uma profecia vai ser incorreta. Lo contrário também é verdade. Imagina se esse irmão dera uma profecia correta, eu não pudera pensar que toda a profecia que ele dera, eu posso estar despreocupado, porque este sim, só profecias corretas. Não, é meu direito e meu dever como cristiano analisar e juzgar as profecias. Não é pecado, a Bíblia nos pede para ser isso. Então, se às vezes nós outros pensamos, ai, Deus habla através dessa pessoa, todo o que essa pessoa hable, Deus está aprovando. Não, nem sempre. Temos que ver se está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Por que eu hablo isto? Porque muitas vezes nós outros nos... Há uma palavra que eu não sei se em outros países se usa, pero los chapines, los guatemaltecos, dizem apantallar. Nós outras vezes nos apantalhamos ou nos impressionamos com as pessoas que têm dones. Ah, esta pessoa tem um dom de sanidade. Oh, é um santo de Deus. Ojalá que seja. Amém? Pode ser, mas pode ser que não. E então, imagina se esta pessoa de repente começa a falar coisas que não é de Deus. Então, um que está impressionado, que está apantalhado por esta pessoa, vai dizer, não, isso que está falando é certo. E às vezes pode ser que não seja certo. Então, eu hablo isso como pastor para que os irmãos estejam atentos às coisas. Amém? Nós não nos cerramos para os dones de maneira nenhuma. A razão que estamos falando desse assunto é para despertar em ustedes lo que Pablo dijo acá, procurar los dones mejores, procurem ter dones, procurem ser bautizados en el Espírito Santo, procurem hablar em línguas, procurem los dones, pero nós outras a vez também teremos que cuidar-nos, porque as pessoas, os seres humanos são falhos, e às vezes pode ser que hablem coisas que não sejam da parte de Deus, amém? Então, essa é uma palavra de precaução. E aún, hablando mais profundo nisso, os dones espirituais, inclusive, podem ser imitados por Satanás. Os dones espirituais podem ser imitados por Satanás ou por pessoas que se disfarçam como cristianos, pretendendo ser sinceros servidores de Cristo. Pastor, isso é muito forte. Claro que sim, mas está na Bíblia. Jesus falou disso. Se você quer apontar aí, depois você leia. Se quer ler a hora, pode ler. Por exemplo, São Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23. Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, Jesus falou essas palavras e Jesus disse assim, não todo el que me dice, Senhor, Senhor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em tu nome? E em tu nome echamos fora demônios? E em tu nome hicimos muitos milagros? E entonces les declararei, Jesus dijo, nunca os conheci, apartaos de mim, hacedores de maldade. Então, irmão, às vezes, uma pessoa habla de seu próprio coração, é o que pensa, viu uma pessoa e crê que essa pessoa quer ser tal coisa e tenta de imitar, de guess, verdade, de adivinhar.
pero a veces el mismo enemigo es el que está usando personas. No estoy hablando que son todos, pero Jesús está dando una palabra de advertencia para nosotros, diciendo, nem todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Hay otro versículo también dentro de este asunto, está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 8 al versículo 10, dice así. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 8 al 10, dice. Aqui está falando do anticristo, amém? Que o anticristo, pois, é um dos servos de Satanás, assim por dizer. E então se manifestará aquele iníquo a quem el Senhor matará com o espírito de sua boca e destruirá com o resplandor de sua venida. Hablando do anticristo. Versículo 9. Iníquo cuyo advenimiento é por obra de Satanás, com grande poder e señales e prodígios mentirosos. Mira, diz que o anticristo vai ter grande poder, vai ser señales e prodígios mentirosos. Dice, e com todo engano de iniquidade para os que se perdem, porquanto não receberam o amor de la verdade para ser salvos. Então, o anticristo, quando venga, só para que você entenda, nós outros, a igreja, já não estaremos aqui na terra. Glória a Deus por isso, já estaremos no cielo quando o anticristo estiver aqui na terra. Mas quando ele estiver aqui na terra, ele vai ser poder, señales e prodígios. Vai sanar a gente, vai ser grandes señales, grandes prodígios. E muita gente será enganada, porque não é de Deus, é de Satanás isso. Então, só para que você sepa que Satanás também pode imitar, assim por dizer, los dones ou las señales. Amém? Então, hermanos, os verdadeiros cristianos não devemos creer a toda experiência. Nós não devemos creer a toda experiência, señal ou manifestação espiritual. A Bíblia ensina que devemos probar os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas han salido por el mundo. Amém? Então, eu estou falando isso para que nós tenhamos uma precaução, cuidado. Obviamente, devemos creer no poder de Deus e nas señales, devemos buscar também de Deus isso. Devemos glorificar a Deus quando Deus esteja usando servo suyo nestes dones, nestas maravilhas, nestes milagros, pero temos que sempre estar atento se isto viene de Deus. Amém, irmãos? E só para que vocês sepam, nós outros somos abertos a isso. Somos pessoas que nos encantam as coisas espirituais, creemos no Espírito Santo, no bautismo com o Espírito Santo, queremos mais as experiências com o Espírito Santo. Amém? Somos uma igreja pentecostal que crê nos dones no Espírito Santo, pero a la mesma vez temos que ter cuidado. Amém? Por isso que temos que ter cuidado para que não se apantalle, não se impressione muito com as coisas. Agora, hablando estas palavras, verdade? É importante que tenhamos também os frutos do Espírito. Este estudo não é de los frutos. Com o favor de Deus, mais adelante estudaremos também sobre os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, e é muito importante que tenhamos, amém? Pero também é importante que tenhamos os dones. Dando esta palavra, agora vamos a começar a analisar o texto que nós outros leímos. Al princípio, nós outros leímos 1 de Coríntios, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 11. E esta classe de hoje é uma classe introdutória a los 9 dones espirituais. Vamos fazer isto, vamos fazer versículo por versículo do capítulo 12, amém? 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Eu pedi que você tenha sua Bíblia aberta neste capítulo, para que nós outros acompanhemos. Diz assim, o versículo 1. Não quero, hermanos, que ignoreis acerca de los dones espirituais. Você não tem que prender seu microfone, pero aí onde você está, diga assim, não quero, hermanos. Isso, eu creio que você falou, amém? Não quero, hermanos. Este versículo, nós outros vemos duas classes de cristianos. Primeiramente, os cristianos que não conhecem sobre os dones espirituais e os que
conocen. Entonces, hay dos clases de cristianos: los que conocen sobre los dones espirituales y los que no conocen. Pablo dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En otras palabras, lo que Pablo quería era que los cristianos conocieran acerca de los dones espirituales. Y gloria a Dios que en este estudio nosotros estamos haciendo esto. Nosotros vamos a conocer sobre los dones espirituales. Nosotros tenemos varias personas con nosotros, aproximadamente 22 personas que están con nosotros. Y de estas personas, yo creo que muchos ya conocen de los dones espirituales y en esta clase, en este estudio, van a conocer algo más. Lo que yo espero. Pero hay personas también acá que no conocen de los dones espirituales. Si usted pregunta a alguna persona, deme de los 9 dones espirituales, dígame 3. Y posiblemente algunos no van a poder decir porque todavía no conocen. Pero Paulo dijo: yo no quiero, hermanos, para nosotros, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nosotros vemos entonces que este capítulo no es dirigido para las personas que todavía no han entregado su vida a Jesús. Esse capítulo não é para as pessoas que todavia não são salvas. Este capítulo ele é direcionado a los hermanos, ou seja, a las pessoas que já têm a Cristo em seu coração. Por exemplo, há passagens da Bíblia que são para todos. Um versículo muito conhecido, muito famoso, é Juan capítulo 3, versículo 16, diz: porque de tal maneira amou Deus al mundo, que ha dado su Hijo unigênito, para que todo aquele que nele creia não se pierda, mas tenha vida eterna. E eu lhe pergunto: este versículo é para os que já têm a Cristo ou para toda a gente? La respuesta es para toda la gente, porque dice el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, este versículo, Juan 3:16, es para todos. Amén. Ahora, el versículo que nosotros leímos al principio, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1, no es para todos, es para los hermanos en Cristo. Es para los que ya tienen a Cristo. Amén. Entonces, nosotros já vimos los dones, dice, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué es un don? Yo hablé al principio, la palabra griega carisma, que quiere decir regalo. Don quiere decir gracia. Don quiere decir favor. Amén. Entonces, los dones espirituales son regalos sobrenaturales, son regalos espirituales que el Espíritu Santo tiene para nós outros. Amém? Aí em sua casa, diga amém. Glória a Deus. Vamos agora para o versículo 12. Eu les disse que vamos aí versículo por versículo, preparando nosso coração para entender este assunto muito importante. Versículo 12. Leia em sua Bíblia, por favor. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim: sabeis que, quando erais gentiles, se os extraviava, llevando-os como se os llevava a los ídolos mudos. Uau, o que quer dizer isso, gentiles? Pablo está falando quando erais gentiles, quando vocês eram gentiles. Para que você entenda isto, eu tenho que explicar algo. Deus vê 3 classes de pessoas no mundo, de acordo com isso de gentil e judío e igreja. Deus vê 3 classes de pessoas no mundo. Primeiramente, são os judíos. Segundo, são os gentiles. E terceiro é a igreja. Judío, gentil e igreja. Quem são os judíos? Os judíos não somos todos nós outros. Por exemplo, eu não creio que sou judío, eu sou brasileiro. Você é porto-riqueño, é nicaragüense. Pode ser que tenha alguma sangre de judío, não sei, mas normalmente, pues, los judíos são aqueles que vêm do árbol genealógico de Abraão, Isaac e Jacob. Amém? Abraão, Isaac e Jacob são os judíos. Há judíos em todas as partes do mundo. Então, a primeira classe de pessoas que vemos são os judíos. O segundo são os gentiles. Que é um gentil? É todo el que não é descendente de Abraão, Isaac e Jacob. Então, um é judío ou é gentil.
Pero entonces, el tercer grupo de personas es la iglesia. Amém? Primeiro, qual é? Judío. Diga aí em sua casa, judío. Segundo, es el gentil. E terceiro, es la iglesia. Quem é a igreja? A igreja é todo aquele que ha recebido a Jesus em seu coração, seja judío ou seja gentil. Se um judío aceita a Cristo como seu Salvador, agora ele é parte da igreja. Se um gentil entrega sua vida a Jesus, agora ele também faz parte da igreja. Então, há judío, gentil e igreja. Pablo estava escrevendo para um grupo que antes eram gentiles, porque não eram judíos os coríntios, eram, creio que, gregos. Diz assim, versículo 2 outra vez, sabeis que quando erais gentiles, ou seja, vocês já não são gentiles, agora somos igreja. Se os extraviava, levando-os como se os levava a los ídolos mudos. Amém? Vamos agora para o versículo 3. Acompanhe sua Bíblia, 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Mire o que disse. Portanto, os hago saber que nadie que hable por el Espírito de Deus llama anátema a Jesus. E nadie pode chamar a Jesus Senhor, sino por el Espírito Santo. Mire o que Pablo dijo. Nadie que hable por el Espírito de Deus pode chamar Jesus de anátema. Bueno, que é anátema? Anátema é a mesma palavra que quer dizer maldecido ou maldito. Então, anátema é uma palavra grega também que significa maldito ou maldecido. Então, Pablo está falando, nadie que hable por el Espírito de Deus pode chamar a Jesus de maldito. E também na segunda parte do versículo habla, e nadie pode chamar a Jesus Senhor, sino por el Espírito Santo. Será que você pode repetir comigo? Jesucristo é o Senhor? Jesucristo é o Senhor? Sabe o que Pablo dijo? Nadie pode ser esto, chamar a Jesus Senhor. Jesucristo é nosso Senhor, é mi Senhor, é nosso Senhor. Nadie pode chamar a Jesus Senhor, sino por el Espírito Santo. Amém? Então, se alguém chama Jesus de anátema, essa pessoa, ou de maldecido, maldito, essa pessoa não está falando por el Espírito de Deus. E nadie pode chamar a Jesus Senhor, se não é por el Espírito Santo. Amém? Vamos a prosseguir. Vamos a ler agora versículo 4, 5 e 6. Versículo 4, versículo 5 e versículo 6. Diz assim: Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas as coisas em todos, é el mismo. Eu pedi que você trajera um lapiseiro e um quaderno e sua Bíblia. Você que tem sua Bíblia, eu quero que você subraie em sua Bíblia, haga highlights, subraie em sua Bíblia a palavra dones, en el versículo 4, subraie dones. Aún no versículo 4, subraie a palavra espírito. En el versículo 5, subraye la palabra ministerios. Y aún en el versículo 5, subraye la palabra Señor. En el versículo 6, subraye la palabra operaciones. Y en el versículo 6 también subraye la palabra Dios. Tenemos 6 palabras subrayadas. En el versículo 4, la primera palabra es... Muito bem, não lhe escutei, mas eu creio que você está falando comigo. Dones. Dones. Não necessita falar para que todos escutem, você vai falar de onde você está, amém? Para que não há interrupção. Pero, muitas graças. A primeira palavra que você tem subrayada é a palavra dones. A segunda palavra que você tem subrayada é a palavra espírito. A terceira palavra que você tem subrayada é ministérios. A quarta palavra é Senhor.
La quinta palavra é operações e la sexta palavra é Deus. Vamos parte por parte. Eu vou ler e quando eu pare, você vai falar. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidade de dones, pero el Espírito. Amém. Vamos a quedar aí. Dones e Espírito. Há três formas que Deus trabalha no mundo: dones, ministérios e operações. Dones está no capítulo, versículo 4, ministérios está no versículo 5 e operações está no versículo 6. Amém? Essas três coisas. Deus trabalha no mundo através de dones, de ministérios e de operações. No versículo 4 diz: quem dá os dones? Ahora bien, hay diversidade de dones, pero el Espírito. Então, os dones, quem dá é o Espírito Santo. Versículo 5, há diversidade de ministérios. Quem dá os ministérios? Dice, pero el Senhor. Os dones, quem dá é o Espírito Santo. Os ministérios, quem dá é o Senhor. Quem é o Senhor? Nós acabamos de dizer no versículo anterior. Nadie pode chamar a Jesus Senhor, senão por el Espírito Santo. Então, os dones, quem dá é o Espírito Santo. Os ministérios, quem dá é o Senhor Jesus. E as operações, quem dá é Deus. Quem dá os dones? O Espírito Santo. Quem dá os ministérios? É Jesus. E quem dá as operações? Deus. Vamos começar por as operações. As operações, é Deus quem nasce as operações. E as operações são hechas para todo o mundo. Amém? As operações não é um dom, as operações é uma operação. Por exemplo, um sonho é uma operação. Agora, como Deus dá as operações para todo o mundo, qualquer pessoa pode ter um sonho que seja da parte de Deus. Você sabia disso? Há pessoas que não são cristianas, às vezes nem sequer creem em Deus, e Deus les dá sonhos. Como podemos saber disso? Em la Bíblia. Em la Bíblia houveram pessoas que não eram servos de Deus e tiveram sonhos. Déjame dar-te alguns exemplos. Se recuerda Faraó en el Egipto? Ele teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas, 7, 6, 7. 7 vacas gordas e 7 vacas flacas. E depois sonhou e teve um sonho, quedou muito perturbado, e era um sonho da parte de Deus. Pero Faraó não era cristiano, então as operações, por exemplo, os sonhos, qualquer pessoa pode ter um sonho. Nabucodonosor teve um sonho também, sonhou com uma estátua que era ouro, depois ia para prata, bronze, e aí se vai diferentes, barro, hierro e tudo isso. Beltesazar teve um sonho também. José, quando estava no Egito, ele tinha 2 companheiros na cárcel, um era um panadeiro e o outro era o copeiro. O copeiro era o que agarrava a copa antes de que o rei, que o faraó tomara, e outro era o panadeiro. E o panadeiro teve um sonho e o copeiro teve um sonho. Não eram servos de Deus. Então, operações, quem dá as operações? A resposta está no versículo 6. E há diversidade de operações, pero Deus. E vocês têm subrayado em sua Bíblia também. Então, Deus é quem dá a operação. ¿Para quem são as operações? Para toda a gente. Creyente ou não creyente. Servo de Deus e não servo de Deus. Amém? Então, um exemplo que demos é um sonho. Sonho não é um dom. Você não tem um dom de sonhar. Tampouco tem o dom de dormir. Há pessoas que creem que têm o dom de dormir porque chegam na igreja, já estão dormindo. Pero não, dormir não é um dom. Né? Nem sequer na operação. Dormir não é nada, é cansancio. Ou então é outras coisas. Pero, por exemplo, um sonho é uma operação e é para toda a gente. O próximo é o ministério. No versículo 5 diz: e há diversidade de ministérios, pero o Senhor é o mesmo. Então, ministério quem dá é Jesus. Deus dá as operações, Jesus dá o ministério. E para quem Jesus dá o ministério? Para a igreja. Ministério não é para todo mundo. Ministério é para a igreja. Amém? Deus dá diferentes ministérios, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, maestros, e aí vai. Então,
pero el ministerio es dado por Jesús, es para la iglesia. Ahora los dones, están en versículo 4. Hay diversidad de dones, y ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. Ahora, ¿para quién el Espíritu Santo da los dones? Buena pregunta, ¿verdad? Usted dice, es para la iglesia. Bueno, es para la iglesia, pero es para un grupo adentro de la iglesia. Los dones son dados por el Espíritu Santo para los creyentes bautizados en el Espíritu Santo. Amém? Por isso que é muito importante o bautismo com o Espírito Santo. O bautismo com o Espírito Santo, hemos aprendido sobre isso, quando uno é bautizado com o Espírito Santo e habla em outras línguas. E o bautismo com o Espírito Santo, podemos dizer que é a porta de entrada para os dones espirituais. Normalmente, quando uma pessoa tem o dom de profecia, esta pessoa antes já ha sido bautizada com o Espírito Santo. Uma pessoa que tem o dom de sanidade é uma pessoa que já ha sido bautizada com o Espírito Santo. Então, os dones é o Espírito Santo que dá para os creyentes bautizados com o Espírito Santo. Amém? Agora, uma coisa que eu observei nestes 3 versículos, isso é um bônus, amém? Está um pouquinho fora do assunto, mas ao mesmo tempo está dentro. Nós observamos este versículo da Trindade, Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. No versículo 6, habla de Deus. No versículo 5, habla de Jesus. E no versículo 4, habla do Espírito Santo. Então, se você quer um versículo a mais que hable sobre a Trindade, mostra-me na Bíblia onde está a Trindade. Você pode dar esses versículos. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Amém? Isso foi um bônus. Vamos para o versículo 7. Nós não vamos poder terminar hoje esta introdução, mas eu quero que realmente vayamos despacio para que nós outros entendamos. Amém? Mire o que diz 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Eu creio que vamos terminar aí. E diz assim: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Una vez más, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Manifestación es lo mismo que don. Entonces, lo que Pablo está hablando es que para cada uno es dado los dones del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir eso que los dones es dado para provecho? Sabe, hermano, Deus não hace algo sem propósito. Ou seja, todo lo que Deus hace tem um propósito. Qualquer coisa, qualquer animal que Deus criou tem um propósito. Eu estava escutando um pastor falando e disse: mira, por exemplo, esse sapo. Qual é o propósito? A mim, personalmente, não me gustam os sapos. Não me gusta de verdade. Mas você sabia que o sapo tem um propósito? O principal propósito dos sapos é comer os mosquitos. Donde não há sapo, abundam os mosquitos. Então, só para que você veja, todo o que Deus hace tem propósito. Deus não hace as coisas sem propósito. Todo tem propósito. E não é diferente com os dones espirituais. O versículo 7 diz: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sabe, por exemplo, se uma pessoa tem o dom de profecia, tem que ser para provecho. O dom de falar em língua tem que ser útil, tem que ter um provecho. A interpretação também é útil. Sabe, por exemplo, a profecia, qual é o provecho da profecia? Está em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 3. E uma vez mais, nós não estamos entrando em detalhes sobre o dom de profecia, estou só dando um exemplo que os dones são para provecho. 1 de Coríntios 14, 3 diz: 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces, una profecía tiene que tener esas 3 cosas, o por lo menos una de estas 3 cosas: edificación, exhortación y consolación. Si alguien te dio una profecía y usted quedó más confundido de lo que estaba, usted dice: no, esto no es cierto. Então, não foi da parte de Deus, porque na profecia tem que, por lo menos, edificar, ou exortar, ou consolar. Então, a Bíblia diz que os dones são dada por el Espírito para provecho. Por isso que é importante que a igreja tenha servos de Deus que tenha dones, amém? Para edificar a igreja,
para ser de bendición para la iglesia, no para traer problemas, no para traer confusión, pero para traer exhortación, para traer edificación, para traer consolación, para traer provecho para la iglesia. Amém? Na próxima classe, nós vamos a seguir. Todavia temos versículo 8, 9, 10 e el 11. Amém? E depois de isso, nós vamos estar entrando já em los 9 dones do Espírito Santo. Amém? Eu quiser orar e agradecer a Deus por esse tempo desse estudo bíblico e depois nós vamos a volver para tomar os pedidos de oração. Vamos orar. Padre querido, te damos graças, Senhor, por esta bendição que tu nos ha dado de aprender tu palavra, Senhor. Hemos começado solamente esse é o princípio deste estudo, Senhor, sobre os dones do Espírito Santo, Senhor, e te pedimos que nossos corações estejam abertos para aprender de ti. Te pedimos que tu vengas a dar a nossas vidas os desejo por los dones, Senhor, por buscar os dones espirituais, buscar ser bautizado com o Espírito Santo, buscar os dones para ser de bendição para o corpo de Cristo, Senhor. Que tu palavra, Senhor, edifique nossas vidas, Senhor, que o que aprendamos nesta noite, Senhor, quede guardado em nosso coração e traga bendição para tu pueblo. Te lo pedimos e te lo agradecemos, em nome de Jesus, e todos decimos amém. Amén.